Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glorifico a Deus pela sua vida, espero em Cristo que o Senhor, que a Senhora estejam bem, em nome de Jesus. Eu quero, como de costume, lhe convidar, se você tem condições, pegue a sua Bíblia comigo e vamos partilhar o pão nesse momento. João capítulo 21, eu quero ler os versículos 15, 16 e 17 nesse momento. João 21, 15, 16 e 17, que diz: E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E respondeu ele, e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 16. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me. E disse-lhe Simão: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Então disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. É muito bonito a gente ler essa declaração de amor de Pedro para Jesus. Na realidade, Jesus, ele frente a frente com Pedro, faz essas perguntas. Não uma nem duas, mas pela terceira vez, o Senhor Jesus ele pergunta, indaga, questiona Pedro a respeito do seu sentimento, do seu amor pelo Senhor Jesus. Só que momentos antes não foi assim tão bonito a coisa, não é? A gente sabe que Pedro ele era um dos 12 apóstolos do Senhor. E alguns estudiosos apontam Pedro como um dos três mais próximos de Jesus. Aqueles que se aproximavam mais, que tinham mais aproximação do Senhor. Não é? Nos conta as passagens bíblicas que Pedro ele estava presente em muitos momentos, não é? Em algumas situações a qual Jesus, por exemplo, operava grandes sinais, prodígios, maravilhas. Pedro, ele quando ia deitar, quem estava do seu lado era o próprio Senhor. Pedro via Jesus de perto, Pedro ouvia Jesus de perto, Pedro sentia de pertinho a presença do Senhor. Pedro testemunhou Jesus ressuscitando mortos, curando os enfermos, não é? Pedro testemunhou Jesus repreendendo demônios e expulsando os demônios. Pedro testemunhou Jesus operando tantos e tantos sinais, não é? Tantos e tantos prodígios e maravilhas. Porém, esse mesmo Pedro, que inclusive, como nós acabamos de dizer, era um dos três mais próximos do Senhor, esse mesmo Pedro passou por uma situação de grande dificuldade. Jesus, reunido em uma certa feita com os apóstolos, no capítulo 22 de Lucas, podemos conferir o versículo 31 por diante. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás, glórias ao nome do Senhor Jesus, vos pediu para vos cirandar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, vai, confirma a teus irmãos. Versículo 33, e disse-lhe Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas disse-lhe o Senhor Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo, não é, enquanto não tiveres negado-me 3 vezes que me conheces. Jesus estava dizendo a Pedro: olha, Pedro, a situação é a seguinte: Satanás se apresentou a mim e me pediu para permitir que ele cirandasse contigo, como um trigo, como alguém que pega a palha do trigo. Antigamente se fazia assim, não é? Se chamava cirandagem. Alguém pegava os trigos com um garfo em forma de pá, que hoje nós conhecemos, e lançava aquele trigo para cima. E o vento se encarregava de soprar a palha seca
e aí caíam então somente os grãos. Era assim que Satanás queria fazer com Pedro, brincar com Pedro, entre aspas, jogando Pedro de um lado para o outro, cirandando na vida de Pedro. Mas Jesus revelou a ele dizendo: eu roguei por ti e não permiti para que a tua fé não desfaleça. Porém, meus irmãos, Pedro, eu imagino o semblante de Pedro, e Pedro diz ao Senhor, como nós acabamos de ler: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, tu estás falando de boca apenas. Eu conheço o amanhã, eu conheço o futuro. Me permita conjecturar. E Jesus disse: Pedro, o galo só vai cantar esta noite após você me negar 3 vezes. Eu imagino o semblante de Pedro. Pedro que estava com aquela euforia, não é? Pedro que outrora, como nós acabamos de dizer, estava perto do Senhor, participou de tantos milagres, estava pertinho de Jesus, sentia Jesus, ouvia Jesus, participava de tantas atividades ao lado do Senhor Jesus. Porém, em um momento, exatamente quando Jesus é preso e é levado para passar por passar por outro, e aí o versículo de número 54, ainda em Lucas 22, o versículo 54 por diante, alguém se aproxima de Pedro e disse: eu conheço você, você é um deles. Pedro então nega a Jesus a primeira vez e disse: eu não sei o que você está falando, eu não conheço ele. A segunda vez chega uma outra pessoa e disse: você é um deles. Não é? O teu jeito de ser, a tua forma de falar te denuncia. Aí Pedro nega a Jesus a segunda vez e disse: eu não o conheço. A terceira vez, da mesma forma. E aí então o galo canta. A ficha de Pedro, me permita usar essa expressão, cai. E aí Jesus está ali perto, acorrentado, acompanhado pelos soldados. Jesus olha para Pedro, versículo de número 60. Disse Pedro: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele a falar, ainda cantou o galo. Versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da sua palavra, a palavra do Senhor, como lhe havia dito antes: que o galo cante, me negarás 3 vezes. E aí o versículo 62 mostra a aflição e a amargura de Pedro. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu quero aqui abrir um parênteses e quero me dirigir a, quem sabe, a pessoas que por algum motivo negaram a Jesus. Quem sabe com alguma atitude, quem sabe uma atitude de sair da presença do Senhor, alguma coisa aconteceu e você achou motivação em fazer isso. E hoje você está afastado. Hoje, quem sabe, você chora como Pedro aqui, de amargura, porque antes você estava na presença do Senhor. Assim como Pedro, você sentia Jesus de perto. Assim como Pedro, você via Jesus operando sinais, prodígios e maravilhas. Assim como Pedro, você escutava com facilidade a voz do Senhor. Quem sabe eu estou falando com pessoas que, quem sabe, muitas vezes foi até mesmo utilizado por Deus para tantas e tantas situações, e Deus já te utilizou na pregação, no louvor. Deus já te utilizou de você através de uma oração, através de uma simples palavra. Quem sabe eu estou falando com pessoas agora que estão afastadas, se distanciaram, e nesse momento de amargura, de arrependimento, a gente muitas vezes se sente o mais indigno e o mais pecador de todos. E nesse momento Satanás ele se aproveita para agir e muitas vezes bombardeia a mente e diz: está vendo que você nunca foi crente? Nesse momento Satanás, ele como bom, como verdadeiro acusador, ele chega e diz muitas vezes: está vendo que não tem jeito para você? O teu pecado foi muito grande, não há mais perdão para você, não há mais restauração para a tua vida. Está vendo que Deus não vai te perdoar nunca pelo que tu fizeste?
Muitas vezes ele age dessa forma e aproveita esses momentos de fragilidade para muitas vezes oprimir e te afundar e te distanciar ainda mais. Aí alguém pergunta, mas irmão, houve perdão para Pedro? Pedro era um dos mais próximos de Jesus e negou o Senhor não uma, mas nem duas, mas 3 vezes. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus, ele não perde os seus de vista. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe dizer, talvez alguém poderia olhar para Pedro e dizer, agora não tem mais solução. Pedro negou ao Senhor nem uma, nem duas, mas 3 vezes. Pedro se afastou dos caminhos do Senhor. Jesus não quer saber mais de Pedro. Os planos, os projetos de Jesus na vida de Pedro foram por água abaixo. Eu quero dizer a você, glórias a Deus. Quem sabe você que se distanciou, você que se afastou por algum motivo, e você acha que Deus não tem mais negócio na tua vida, e Satanás tenta fazer você acreditar que Deus não tem mais nada contigo, os planos, os projetos de Deus ainda na tua vida não são mais os mesmos, não existe mais, não há mais perdão para você. Eu quero dizer sim, tem perdão de Deus para você sim. Jesus ainda tem planos para a tua vida. Jesus ainda, ele tem projetos grandes para você. Os planos de Deus ainda na tua vida são grandes. Grandes ainda são os mistérios de Deus na tua vida. Glórias a Deus. Quem sabe eu falo com pessoas que estão tão desesperadas, estão passando por um escuro tão grande na vida que estão desejando a morte. Mas eu quero dizer para você, ainda tem jeito para a tua causa. Jesus não esqueceu de você, Jesus não te abandonou, Jesus não te rejeitou, nem vai te rejeitar. Glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus, ele é levado ao Calvário, é morto, ao 3º dia ressuscita. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E em Marcos, no capítulo de número 16, Marcos 16, glórias ao nome do Senhor Jesus. Jesus, ele, glórias a Deus, ressuscita, e no versículo de número 7, alguém chega a dizer, ide, dizei aos discípulos, vão lá, digam aos discípulos, mas também diga a Pedro, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor, que ele vai adiante de vós para a Galileia, já ressuscitado, já ressurreto, ali o vereis, como ele vos disse. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Alguém poderia pensar, os planos de Deus foram anulados para a vida de Pedro. Jesus não quer saber mais de Pedro. Mas Jesus disse, mandou o recado para alguém dizer, diga aos discípulos e ao esquecido, aquele que alguém diz que eu não tenho mais nada na vida dele porque ele pecou, diga a Pedro que eu também quero vê-lo lá na Galileia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jesus ainda quer se encontrar com você de novo. Jesus ainda quer ter um encontro contigo novamente. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Jesus nunca desistiu de você. Assim como Jesus não desistiu de Pedro, Jesus está aqui pela sua palavra dizendo, eu não desisto de você. Ah, mas o meu pecado foi muito grande e eu fiz uma coisa terrível. Mas há perdão. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia, para te perdoar, para te redimir, para remir, aleluia, para te justificar, aleluia. Se você se arrepender, assim como Pedro que chorou amargamente, ali o seu erro, glórias ao nome do Senhor Jesus, como nós lemos lá em 22 de Lucas, versículo 62, Pedro chorou amargamente, mas chorou de arrependimento, glórias a Deus. Jesus procura arrependimento pelo que você, quem sabe, fez. Se você demonstrar arrependimento ao Senhor, chorar na presença dEle, glórias a Deus, Ele está pronto para te perdoar os pecados, para te purificar, para te restaurar, glórias a Deus. E a restauração de Pedro veio lá na Galileia,
quando Jesus mandou chamar os discípulos e a Pedro. Glórias a Deus, como nós lemos em João capítulo 21, como nós lemos na leitura aqui da palavra do Senhor. Pedro, então, ele fica frente a frente agora de Jesus e Jesus começa a indagar: Pedro, tu me amas? Glórias a Deus. Pela primeira vez, Pedro disse: eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E como Pedro negou a terceira vez, Jesus estava perguntando a ele a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Glórias a Deus, tu sabes que eu te amo. Talvez alguém não dê muito crédito, porque você pecou, você falhou. Alguém olha você meio que com menosprezo. Alguém te julga pelo que você fez lá no passado. E agora você está redimido, você mudou, você se arrependeu, você agora é uma nova criatura. Jesus te perdoou, Jesus te deu uma nova oportunidade. Mas alguém insiste em te olhar de lado, alguém insiste em te escantear, em não dar muito crédito a você. Mas fique tranquilo, porque o que Deus tem contigo, homem nenhum, glórias a Deus, acusação nenhuma, Satanás nenhum, pode apagar o que Deus tem contigo. Glórias a Deus. Mas tudo depende de você. Em voltar, em estar firme com Jesus novamente. Glórias a Deus. Levante a sua cabeça. Há perdão de Deus, a restauração de Deus para a tua vida. Há uma nova chance, há uma nova oportunidade. Nada está perdido. Jesus, ele te ama. Tem projetos ainda, planos ainda para você. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que Deus, ele te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.